Abra a palavra do Senhor em Provérbios 25, 4. Que o Senhor me dê graça para comunicar e liberar tudo que Ele colocou no meu coração. Eu acho meio difícil, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para que você possa receber essa palavra do jeito que ela foi comunicada ao meu coração. Eu estou um pouco impactado com as coisas que o Senhor trouxe para mim, porque a palavra tem que nos abalar. A palavra, ela tem que causar esse efeito em nós. A gente tem que ficar perplexo com a palavra, porque ela é grande demais, ela é poderosa demais. E aí eu preciso, com essa perplexidade, transformar isso em dependência e dizer: Senhor, eu só consigo isso com você. E Ele disse: é isso mesmo, você entendeu. Você nunca vai conseguir isso na força do seu braço. Você nunca vai conseguir isso na sua boa índole, na sua personalidade favorável, agradável. Você nunca vai conseguir isso por força de uma moral elevada. Você nunca vai fazer isso por conta dos seus atributos naturais. Não! É pelo Espírito. É uma obra de Deus em nós. Aleluia. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 25, 4. A minha versão diz: tira da prata a escória e sairá um vaso para o ourives. Eu vou ler de novo. Tira da prata a escória e sairá um vaso para o ourives. Aleluia. Pode sentar nesse momento. Sabe qual é o mais interessante? Que a escória, ela é processo, ela é resultado de um processo de purificação de metais. Nesse sentido aqui, a prata, para que ela possa brilhar, para que ela possa mostrar todo o seu potencial de beleza e também de segurança do próprio metal, para que se evite oxidações e depreciações do material, ela precisa ser limpa da escória. Se ainda tem escória, tem pouco brilho. E metais nobres com pouco brilho tem pouco valor, ou sequer tem valor. Quando fomos lavados pelo sangue de Jesus, quando veio sobre nós a redenção e nós fomos comprados do império das trevas, e agora temos um novo dono. Esse novo dono, ele cuida de nós, ele nos trata. Ele não nos chamou para uma vida livre em nossa própria condição, porque senão Ele estaria nos destinando ao inferno. Porque o ser humano por si só tem capacidade de detonar, de sabotar sua própria vida. Se você quer deixar um ser humano na sua pior condição, entregue ele a si mesmo. Vai ser tão triste, vai ser tão deprimente, vai ser tão... como eu poderia dizer... a decadência será tanta que, se bobear, o reino das trevas vai sentar fazer um curso de como é que se torna tão ruim, como é que se torna tão corrupto. Porque o homem afastado de Deus é um homem no inferno. O inferno não é um local extremamente, não é apenas uma denominação de um local geográfico no cosmos ou fora dele. O seu terror de ir para o inferno não tem que ser porque lá você vai encontrar com Satanás. O pior do inferno não é a presença de Satanás, porque lá ele está aprisionado assim como aqueles que lá estarão. O pior do inferno é Deus não estar lá. Como da mesma forma eu digo que se eu vou para o céu e Deus não está lá, me livre desse lugar. Entende? Da mesma forma como o inferno é a ausência de Deus, o Éden também não era um lugar específico, embora nós creiamos no Éden específico, mas um termo Éden, o nome Éden significa o lugar onde Deus está, o lugar da habitação de Deus. E agora, onde Deus habita? Para onde foi esse Éden? Eu não falo do jardim, agora eu falo do lugar da habitação. Isso precisa revolucionar as nossas vidas. A presença de Deus em nós, ela fatalmente, inexoravelmente, obrigatoriamente, determinantemente, eu poderia falar uma penca de mente para você entender que isso precisa nos transformar.
e vai nos transformar. Agora, qual é a velocidade disso? É a velocidade da minha participação nesse processo. Se eu estou atrapalhando ou se eu estou cooperando, se eu estou permitindo ou se eu estou impedindo. Deus é tão bom que Ele não me fez um robô, Ele não me fez um ser sem instrução, ou então instruído, mas sem vontade. O Senhor comunicou um atributo dele para mim: a liberdade, o arbítrio. Por isso que o homem tem capacidade de fazer as coisas que faz, boas ou ruins, porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, é porque Ele tinha um interesse nisso. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele deseja que nós também o amemos. Ele quer escolher, Ele quer que você escolha amá-lo. Entende? Como esse relacionamento é um relacionamento de amor, e é isso que Deus espera de nós. A transformação que eu quero prosseguir, ela na verdade é uma resposta ao que Deus fez por nós. Eu não quero aqui trazer uma palavra, embora nós estejamos no tema de Efésios com o nosso pastor Emerson ao longo desses últimos domingos, tem sido maravilhoso. E Efésios, depois dele mostrar a essência da transformação e depois de mostrar como todo o processo ocorre do que Deus fez por nós, resta crer que a nossa resposta vai ser transformada, porque nós somos gratos pelo que recebemos. Você não tinha como resolver o seu problema, entenda bem. Você não consegue acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça. Você não poderia salvar a si mesmo, por mais que fizesse todo o esforço. Isso não é resultado de boas obras, mas a salvação nos coloca numa condição para obras que já foram predeterminadas para que andássemos nela. Entende como é isso? É um processo que o Senhor faz e conta conosco. É uma coparticipação. Isso é lindo demais, isso é poderoso demais. E é agora que entra a nossa parte da história. Eu preciso te explicar sobre o maior inimigo. Embora nós creiamos em coisas espirituais e influências demoníacas, eu não estou aqui desvalorizando e nem sendo desatento em desprezar os ardis de Satanás, que ainda reina nesse mundo com autoridade permitida pelo homem. O homem transmitiu a sua autoridade de governo na terra quando pecou e se assemelhou àquele que foi inimigo de Deus. E essa é a história que aconteceu lá atrás. Eu amo falar sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu preciso colocar você agora num nível mais à frente para a gente poder caminhar dentro do que eu preciso te trazer. O homem hoje, Satanás, ele ainda continua trabalhando e colocando o homem em oposição a Deus. Tudo que ele quer, na verdade, é magoar o coração do Pai. Ele precisa entristecê-lo, ok? Quando nós pensamos até em Satanás matar o homem, acabar, extinguir a raça humana, temos alguns equívocos até nesse pensamento, porque o homem é que ainda permite o governo de Satanás no mundo. Se ele acaba isso, ele perde o direito adquirido de reinar e governar. Então não é bem assim. Ele quer entristecer o coração do Pai. Ele quer matar você espiritualmente para que Deus não possa ter um relacionamento na sua forma mais íntima e próxima possível, que é morar dentro de você e te levar para reinar com Ele pela eternidade. Então, se ele puder sabotar esse plano, ao máximo possível ele vai fazer. Está fazendo algum sentido para você, querido? Mas o que eu preciso dizer sobre esse maior inimigo, o eu não estou desqualificando quem você foi criado por Deus para ser. Eu não estou falando de você no sentido da sua psique, dos seus atributos, da sua genética. Você que é cruzamento dos genes do seu pai com a sua mãe, e é isso que você é hoje. Quando eu falo do seu eu não estou falando de você nesse sentido. Eu estou falando da antiga natureza que precisa ser extinguida pela obra de Cristo. Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz por nós, Ele resolveu o nosso problema. Sim, agora Ele não eliminou o processo. Na verdade, o processo, inclusive, foi iniciado a partir da crucificação, a partir da ressurreição, a partir do momento que o Espírito veio. A nossa história começou em Atos 2, quando o Espírito, que era o Espírito da promessa, era o Espírito da promessa a quem? A todo o povo judeu. Na verdade, até ao primeiro judeu, Abraão.
ele falou sobre esse Espírito. Hebreus explica que a grande promessa de Abraão não eram nações, necessariamente. Não eram filhos espirituais como as estrelas do céu e filhos terrenos como a areia da terra, falando do povo judeu e de todo o outro povo, né? Todo o ajuntamento de povos. Não era só isso, era falar sobre o Espírito da promessa. É dizer que agora Deus tem tanta comunhão com o homem que Ele pode morar dentro do homem. Deus, Ele realiza isso. E isso precisa fazer a diferença no mundo, porque essa é a igreja que o mundo precisa conhecer. Uma legião de filhos de Deus, que conhecem o Pai que tem, e agora podem saber quem são. E a palavra está aqui para nos instruir sobre isso. Aleluia. O antigo eu, que ainda resta com algumas escórias que precisam ser purificadas, para que possa brilhar, para que possa transmitir todo o seu valor ao mundo. Eu preciso dizer uma coisa: uma das maiores ilusões que alguém pode ter é achar que tudo precisa mudar ao seu redor, e como de forma mágica ainda por cima, sem que ele tenha que ter nenhuma participação de mudança, sem que inclusive a mudança precise começar por ele. Hoje nós tivemos uma aula fantástica e eu peço a você que venha na semana que vem. Nós vamos finalizar esse ciclo sobre inteligência emocional, sobre ansiedade, estresse, depressão. Vamos ter uma aula com uma especialista galáxica aqui, psicóloga de mão cheia, que você vai sair daqui cheio de informação, cheio de revelação. Nossa querida pastora Rebeca, aleluia, estará aqui ministrando a próxima EBD para nós. Hoje tivemos o nosso irmão Renato, um especialista que trouxe tanta riqueza para a gente. Não perca tudo que essa igreja está oferecendo a você. São ferramentas, irmãos. Se eu te pedir para construir uma casa só com prego, você consegue? Você precisa das ferramentas, certo? Você precisa dos insumos, dos materiais, não é verdade? Você precisa dos materiais, dos elementos. Essa transformação, essa obra que está acontecendo aí dentro de você, precisa de ferramenta, precisa de elemento, precisa de especialistas, gente, tutores, curadores, como Paulo fala lá em Gálatas, que enquanto o menino é pequeno, ele precisa estar submetido ao cuidado de tutores e curadores. Tutores são aqueles que passam os conhecimentos, os curadores são aqueles que dão a provisão dos recursos para que o amadurecimento chegue. Aqui você está tendo recurso, instrução, amém? Uma das maiores ilusões são essas. Pessoas que acreditam que podem fazer com que... Pessoas que acreditam que a transformação só vai chegar quando tudo ao seu redor for transformado, quando tudo mudar. Esse é um dos maiores equívocos. Querer que o outro mude, querer que o mundo mude. Existe uma lei chamada lei da responsabilidade, pessoal, ou conhecida também como a lei da autorresponsabilidade. E você precisa entender algumas coisas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Não importa de quem foi a culpa. Não procure culpados sobre o que está acontecendo com você. Procure quem é o responsável. E se você quiser achar essa pessoa, eu te dou uma dica infalível. Olhe no espelho. Ele estará lá te esperando. Não importa quem foi o culpado. Não importa o que fizeram com você. O responsável por como você reage é você. Você nunca vai poder impedir de as pessoas te criticarem. As pessoas podem criticar você pela forma como você fala, pela forma como você veste. Independente delas terem razão ou não, inclusive na crítica, o responsável por como gerir, como gerenciar essa crise que se instalou externamente é você. Ela só será crise de fato se ela for gerada internamente. O segredo é a reação. Você não pode impedir que as forças, os vetores que estão aí no mundo a todo instante incidam sobre você. Você está lá no seu carro de boa com a sua família, vem um cara, te fecha de forma irresponsável, você não sabe nem o que está acontecendo com ele. Ele vira, ele fecha, ele abre o vidro, e ele xinga você, e você fala: meu Deus, de onde veio? Para onde vai? Você vai se abalar por causa disso, irmão? Eu digo que vai. Muita gente perde a vida por causa disso. De alguma forma, esse evangelho que nós estamos pregando tem que mudar alguma coisa nas suas reações. Porque é resposta.
tudo que Deus fez por nós começou com Ele. O plano todo começou com Ele. Esse plano ele foi estabelecido antes da criação. Já estava tudo previsto. É reação. Vamos cuidar das nossas reações. Dr. Miles Monroe, ele afirma que o novo, no final das contas, é o velho organizado, porque ele produzirá novos resultados. Eu assisti um filme essa semana e eu esqueci o nome do filme. Lembrei. About Time. Quem já viu esse filme no Netflix? About Time. Questão de tempo. Quem já viu? Levanta a mão. Eu estou sozinho nessa. Aleluia, ali, ó, glória a Deus. Você chorou no final? Eu chorei também. Chorei muito. Rapaz, foi uns 15 minutos ali de reflexão, chorando, pensando na brevidade da vida, na significância do tempo. Eu recomendo que vocês assistam esse filme. E ali nós percebemos no momento que ele acessava tempos passados e que ele mudava, tentava alterar fatos para modificar o presente. E uma grande lição que a gente vai ter é o seguinte, querido: não tente mudar o passado, aprenda com ele. Olha, excesso de passado vai produzir depressão, assim como excesso de futuro vai produzir ansiedade. E aí? Deus está esperando que você se mova hoje, agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você está desfrutando da presença dele agora? Eu não quero saber se você vai desfrutar dele no final, na hora do apelo, não. Eu estou perguntando agora, nesse momento. Você está desfrutando da experiência magnífica de ter alguém do seu lado, crendo no que você crê, com a mesma esperança que você, com o mesmo quebrantamento, com a mesma filiação, com o mesmo vínculo que você? Isso faz com que vocês sejam um. Você está desfrutando disso nesse momento? Você está desfrutando nesse momento da realidade de ter liberdade num país que democraticamente, com suas perfeições e imperfeições, nos permite ter uma liberdade de culto e de expressão, o que muitos povos ainda não alcançaram? Você consegue desfrutar disso nesse momento? E o que você faz diante disso? Eu vou te ajudar. Expresse a gratidão que cura todas as feridas. Expresse a gratidão que vai te aliviar de tensões. Expresse a gratidão que vai te livrar de ansiedade. Expresse a gratidão que vai te livrar e vai te curar. Um dos maiores problemas relacionados à falta de perdão é a falta de gratidão. A gratidão, ela precisa ser comunicada. O que é ser comunicada? Ela precisa ser expressada de forma verbal e de forma não verbal. Uma pessoa grata é uma pessoa leve. É uma pessoa que ela o tempo todo está eliminando suas toxinas emocionais. E eu, quando falo de toxinas, eu estou falando de toxinas no sentido real também. Quando o nosso corpo, no seu sistema linfático, ele começa a fazer um sistema de limpeza e drenagem, eliminando aquilo que pode nos sabotar. Alguém que manifesta gratidão é alguém que consegue dormir. Uma descoberta incrível. Está aqui o meu professor que pode me ajudar, pode me validar no que eu vou falar. Durante muitos anos, pesquisando sobre o cérebro, não conseguia se descobrir o sistema linfático do cérebro. E eles não conseguiam ser observados em exames, até que em determinado momento fizeram uma ressonância com alguém dormindo. E aí começaram a ver que enquanto a pessoa dormia, o cérebro começava a se lavar, e se limpar, e se purificar nos seus processamentos, nos seus neurotransmissores. E aí ele fazia uma renovação. Você quer ver mais? Você quer ver melhor? Aprenda a descansar. Aprenda a dormir. Dormir não é ficar parado não. Dormir é trabalhar e botar o teu corpo para recuperar o que foi perdido, para se curar daquilo que doeu, daquilo que machucou. Isso fala de descanso. E inclusive Jesus disse: eu sou o descanso para os que estão afligidos, sobrecarregados. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso. Eu serei o seu descanso. Eu vos aliviarei. Jesus é o nosso descanso. O nosso descanso é uma pessoa, e o relacionamento com essa pessoa transforma a nossa reação. Oh, meu Deus. Queridos, o relacionamento com Jesus precisa nos impactar, precisa nos transformar. Na maioria das vezes que nós lemos em nossas Bíblias, a palavra coração não necessariamente fala a respeito de um órgão do nosso corpo, mas fala daquilo que nós somos verdadeiramente, o nosso espírito.
Quando nascemos de novo, nós somos recriados mediante a natureza de Deus. Mas um coração de pedra, insensível, duro, ele é um coração incapaz de perceber a importância da comunhão com o Pai. Ele é um coração endurecido, e ele cumpre a palavra de Ezequiel 36, 26. Um coração de pedra, que não pode se relacionar com Deus. E é justamente esse coração que Deus quer transformar. Eu tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e colocarei dentro dele o meu espírito. Essa profecia, ela se cumpriu em nossas vidas. E esse coração de pedra tem que sair, porque se não sai é uma disfunção. Se não sai, isso é uma agressão à obra de Deus. Se esse coração de pedra não se quebra, Senhor Jesus, ouça isso com muita atenção. Eu juro para você que eu estou tentando seguir o esboço, mas o Espírito não está deixando. Fique tranquilo que isso não é um problema. Eu preciso comunicar algo para o seu coração. Essa é uma palavra que se refere a Jesus, mas o Espírito Santo, no momento de iluminação, ele trouxe uma aplicação assustadora em minha vida, e eu preciso comunicar isso para você. Você sabe aquele texto que diz que se um grão de trigo caído não morrer, não produzirá frutos, mas se morrer, produzirá muitos frutos? Ok, isso fala sobre a vida de Jesus. Ele haveria de padecer por nós para trazer a vida que a humanidade precisava. Aquilo fala sobre a obra de Cristo. Ele que assumiu a nossa morte, nos produziu a vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e agora Jesus, com a obra da cruz, nos traz a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus, é conhecer a obra, é conhecer o reino, é viver intensamente essa realidade que agora ela está dentro de mim, e eu desfruto ela coletivamente com vocês. Mas em algum momento do tempo, em algum momento do espaço, no momento quando Deus rasgar os céus, arrebatar a sua igreja, viveremos com Ele, e ali sim nós seremos treinados, adestrados, elevados. Nossa mente será plenamente 100% como a mente de Cristo. Desceremos, reinaremos, aprisionaremos Satanás, e assim reinaremos com Cristo nos 1000 anos. E aí entra toda aquela coisa linda da ficção, não, da realidade. É da realidade. Tudo isso é lindo e maravilhoso, mas eu preciso te dizer que a mesma obra de Cristo precisa acontecer em nós. Esse é o ministério da piedade. Esse é um mistério que Paulo disse que aquele que foi manifestado em carne, guiado pelo Espírito de Deus, crido no mundo, pregado entre as nações, e agora morto, glorificado, recebido na glória. Ele fala sobre todo esse processo, o mistério da piedade. Isso está lá em Timóteo. Pedro também fala sobre isso. E que mistério é esse? Piedade, que traduzido no inglês significa godness. Não podemos traduzir isso para o português, certo? Seria Deus-dade. Mas se traduzíssemos, seria mais fácil de explicar. Significa o processo de se tornar parecido com Ele. A mesma obra que Cristo passou, eu preciso passar. Que obra é essa? Ele nasceu, como um homem viveu, morreu e ressuscitou. Só experimenta a glória quem passa pela morte. Sem fogo não há glória. Sem morte não há glória. Para que eu possa experimentar o fogo, para que eu possa experimentar o avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é trazer vida onde estava morto. Eu preciso passar pela morte. E que morte é essa que eu estou falando? A morte física? Não, querido. Da mesma forma como a morte eterna não é a morte física, a vida eterna oh, meu querido, eu quero que você entenda isso agora. Jesus Cristo, como um grão, morreu, foi quebrado, e a sua morte produziu vida. Da mesma forma, a seiva da vida hoje habita em mim, no meu espírito humano. O grão tem vida dentro, mas se não for quebrado, não sai a seiva, não cresce árvore e não gera fruto.
mesmo tendo vida dentro, morre infrutífero. Não estou aqui questionando se você já é crente ou não. Não estou aqui questionando se você já é filho de Deus ou não. Não estou aqui questionando se você já aceitou Jesus ou não. A minha palavra é: se já quebrou a casca. Porque o Espírito Santo não está escangalhado e tem vida dentro. Mas se essa casca chamada alma não for quebrada, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto, mas a alma precisa ser quebrada, para que a seiva da vida faça nascer, faça crescer e frutos possam se manifestar. Você sabe o nome desse processo? Quebrantamento. Quebrantamento não é choro, não é lágrima. Quebrantamento é morrer para o mundo e viver para Deus. Quebrantamento é o processo de santificação operando em nossos membros, fazendo com que eu que mentia não minta mais, eu que roubava não roube mais. Quebrantamento é o processo de ser parecido com Ele. Por isso que esse é um coração que Deus não despreza, porque quando Deus olha para um coração quebrantado, Ele se vê. Aleluia. Se permita ser quebrantado. Se permita ser quebrantado. Quebrantamento é um processo espiritual e emocional. Pode até doer um pouco, querido, mas é bom. Vale a pena. O Senhor vai te convidar a abandonar algumas práticas que são doentias, nocivas, viciadas. O Senhor vai te convidar a um nível de viver elevado. Ele vai te ensinar a produzir um nível de disciplina que vai elevar o nível da tua humanidade. Você vai ter uma humanidade elevada. Como assim? Como Jesus. Jesus. Pense numa pessoa que tinha uma humanidade acima da média. Eu falo humanidade mesmo, não estou falando de espiritualidade acima da média, estou falando de humanidade. Porque Jesus, Ele desenvolveu-se a tal ponto de suas características, de suas resistências, de suas capacidades serem alteradas. Nada limitou Jesus. Isso não fez Jesus um super-herói, fez dele um super-humano. E sabe o que é alguém super-humano? É alguém mais próximo do natural, muito mais próximo da raiz, muito mais próximo da origem, onde as disfunções são diminuídas, e no caso de Jesus, eliminadas. Ele é o padrão, Ele é a referência. Tudo que o Senhor quer fazer é que a gente se pareça com Ele. Era muito difícil. Antes de Jesus tudo era muito difícil, porque tinha que ser feito códigos para tentar entender e decifrar. Não é porque Deus queria que fosse assim, mas porque o pecado criou essa barreira. E tudo era ainda sombras. Pense nisso. Imagina agora, todos vocês imaginem agora um avião passando ali na rua. Imagina o sol acima desse avião produzindo uma sombra. Pense agora na sombra. Esqueça o avião e veja a sombra do avião passando. Você consegue, olhando para a sombra, dizer qual é a marca da empresa? Qual é o logotipo? Você consegue saber pela sombra quantos tripulantes tem e quantos passageiros tem? Você consegue pela sombra identificar detalhes e características do avião? Mas você consegue saber que é um avião, sim ou não? Antes de Jesus, eles conseguiam enxergar uma forma, mas depois de Jesus eles tiveram a revelação do conteúdo. Antes de Jesus eles viam a sombra, depois de Jesus eles viram a substância. E agora que eu estou dentro do avião, eu não quero retroceder para a sombra. Agora que eu estou dentro do avião, eu quero desfrutar de uma boa viagem. Pare de sofrer, porque o remédio já está na tua frente. Bebe esse negócio, toma esse negócio e vai. Aleluia! Você, como filho de Deus, você já está posicionado na região celestial como aquele
que é irmão de Jesus, na mesma possibilidade, na mesma autoridade, no mesmo poder. Não retroceda da sua posição. Você é filho e herdeiro. Teu pai é rico, muito rico, dono do mundo, dono de tudo. Então, querido, faça um favor para você mesmo. Aumenta o nível da tua fé e da tua confiança. E seja quebrado e quebrantado quantas vezes forem necessárias, para que a escória possa cair e a seiva da vida possa transparecer. Aí você vai experimentar o que é ser guiado pelo Espírito. Aí você vai entender o que é transparecer a imagem de Deus. Não estou falando aqui de exibição de dons. Algumas pessoas, por exemplo, e isso Deus faz com certas finalidades, porque Ele tem interesse de que o poder dele manifestado gere fé nos incrédulos. Amém? Mas a mensuração de uma espiritualidade através de dons é um equívoco. Porque tem pessoas que têm problemas seríssimos de caráter e ainda assim manifestam dons. Os dons são irrevogáveis. Cada um vai dar conta do que recebeu. Não se preocupe com isso. Você quer medir a qualidade, a qualificação de alguém? Observe o fruto do Espírito. Rapaz, orar por um enfermo e esse enfermo ser curado não é coisa difícil não. Porque quem cura não é você, é Deus. Difícil é eu ter domínio próprio, porque isso depende de mim. Por que eu não quero aqui gastar tempo falando sobre batalhas espirituais, no sentido de eu contra o diabo e demônio? Não estou menosprezando isso, como já disse no início. Mas para isso acontecer, eu não tenho a menor capacidade. Já passei por isso e tenho experiência com isso, muita experiência. Em situações que você precisa pedir a direção do Espírito Santo, Ele dá o comando, dá a estratégia, você faz uma coisa que às vezes parece que não tem sentido e o problema é resolvido. Espiritualmente falando, é um algoritmo doido lá, que Deus sabe, eu não sei, e resolveu. Lá um dia eu ainda vou entender como tudo isso funciona, hoje não. Mas para essas coisas, você depende mais de Deus do que de você. Agora, no que tange a crescer em vida, querido, Ele te deu, agora é contigo. Ele vai te auxiliar, Ele vai te fazer andar em fundamento pela palavra, mas você é que precisa caminhar. Você está entendendo porque tratar comigo mesmo é muito mais complexo e delicado do que tratar com o próprio inimigo? Porque ele é um inimigo vencido e conhecidamente vencido, embora ele aguarde o tempo do cumprimento da sua pena. Amém? Mas eu preciso crescer, e isso depende muito de mim e de você. Aleluia. Não me olhe desse jeito que eu estou ficando com medo de você. Você me ama? Aleluia. Mesmo você tendo nascido de novo, andar dessa forma, por quê? Por causa da ignorância gerada pela dureza desse coração, que precisa ser quebrado. E por isso que lá em Hebreus, lá no capítulo 3, versículo 7 diz: se ouvirdes a voz, Hebreus 3, 7, 8 diz: se ouvirdes a voz, não endureça o seu coração. Andar insensivelmente como um coração de carne, como se tivesse um coração de pedra, vai lhe deixar pendente para a carne e consequentemente para o pecado. Devemos considerar o que Deus tem a nos ensinar e desenvolver essa vida dirigida, guiada, direcionada. A palavra do Senhor nos traz isso, e é isso que devemos praticar. Devemos mudar essa visão não passiva, mas é uma visão entreguista, aonde como se a nossa vida tivesse se esvaindo pelos nossos dedos e nós não tivéssemos nenhuma participação nela. Não podemos viver a vida dessa forma, porque a vida é um bem tão precioso que Ele nos deu, e Ele vai cobrar. Eu não quero colocar medo em você não, eu quero colocar terror. Brincadeira. Eu quero te trazer para a autorresponsabilidade. Querido, Deus não vai dar nada que você não consiga carregar. Deus não vai colocar nada em suas mãos dentro daquilo que você não pode cumprir. Ele não é insano nem irresponsável. Ele sabe até quanto você pode ser esticado. E o Senhor está te ajudando nesse processo. Começa a ressignificar as coisas. Escolha um lado. O meu lado é crescer. Então se o teu lado é crescer, quando alguém vem te humilhar, é para o teu crescimento. Independente da pessoa ser culpada disso, o responsável é você. Eu decido crescer nessa situação. E você ressignifica. De alguma forma isso vai me ajudar a não cair lá na frente. A Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Por quê?
Porque eles também nós podemos aprender com eles. A mineração pode ser usada como subproduto para vários processos industriais. A escória de alguém me ensina. Eu não posso desprezar nada. O Filho de Deus, o sábio, ele faz uma leitura dos tempos, dos modos. Ele sabe interpretar cada situação e ele não se deixa ser enganado por nada. Então eu posso tirar proveito até de malefícios. A palavra do Senhor diz lá que a casa do luto, ela é melhor do que a casa da festa. Porque lá na casa do luto você consegue ressignificar e repensar a sua trajetória. Você consegue ver como a vida é breve e como você deve valorizar isso que você tem hoje nas suas mãos. Se você é sábio, querido, você não perde tempo com nada. Tudo que te sobrevém, seja bom ou ruim, você tira proveito e você cresce, porque o teu foco é crescer. Amém? Eu lembro de uma vez que eu era jovem, bem jovem. E se você é jovem ainda, como eu era, eu lembro que eu tinha um grupo de amigos e nós éramos muito criticados por um irmão específico da igreja que nós éramos. E esse irmão era extremamente problemático. Uma pessoa doente. Não nos faltou amor para ele. Eu inclusive me esforçava muito. Era um exercício amar aquele irmão naquilo que ele fazia com a gente. Ainda mais eu jovem e imaturo. E eu lembro de uma vez numa reunião nossa, a gente era também do grupo de louvor e tudo mais, e todos os rapazes da banda, do louvor lá, da juventude, chegaram e falaram: cara, eu não tô mais aguentando, a minha vontade que dá é dar uma banda nele e tal, vamos juntar ele. Eu falei: rapaz, vocês estão ficando doidos, que negócio é esse? Tu sabe o que ele falou de você? Aí mandaram, eu falei: sério que ele disse isso? Agora ele foi longe demais. Eu falei: não, mas vamos pensar, vamos se concentrar aqui. Tá errado, a gente não pode agir com as mesmas armas. E aí, cara, eu lembro de ter tido naquela época um insight do Espírito Santo, uma iluminação. E Deus falou para mim: cara, vocês ainda vão aprender muito com isso. Analisa tudo que ele falou de vocês. Faz um debate entre vocês sobre tudo, cada palavra do que ele disse. E percebe se em algum momento vocês também não estão percebendo que estão cometendo falhas, que estão dando o aspecto e a aparência disso que ele está falando. Rapaz, comecei a fazer esse exercício. Botei o pessoal em roda e quase um terapeuta. Vamos sentar aqui, vamos juntar. Vamos lá. Fulano, você. Comecei a pegar as coisas que ele falou. Onde você acha que você está dando mole na sua vida, que pode gerar isso? E eu? E você? E começamos a fazer. Rapaz, no final eu estava chorando. No final eu estava agradecendo a Deus, porque aquele iluminado trouxe aquelas questões e nos ofendeu. Não, naquele momento nós estávamos sendo gratos, porque ele nos livrou de perigos. Amém, irmão? Não foi um método muito bonito, não foi agradável não, mas não significa, aí agora você não vai falar agora assim: então já entendi porque que Deus me botou nessa situação, agora eu sei porque que Deus me fez cair aqui, agora, não tem nada a ver, uma coisa, não confunda uma coisa com a outra. O fato de você se meter em algumas enrascadas, às vezes é por conta da tua falta de responsabilidade, tá? Mas não é isso que vai impedir de você crescer. Não é que Deus está criando arranjos pavorosos e terríveis para te maltratar, te machucar e te matar, para você aprender alguma coisa, por favor. Mas não significa que Deus não pode fazer você alcançar sabedoria suficiente para aprender no meio da crise, no meio da situação difícil, que você mesmo se meteu. Ele é pai. Deus não tinha esse propósito para você não, mas já que você está nessa situação, vamos aprender com isso? Uma vez eu conversando com o pastor Antônio para mim, rapaz, é o top aí da parte de ilustrações. Ele fala de maneira tão simples, a gente aprende princípios tão poderosos. A gente uma vez estava conversando com ele, ele falou assim: pô, já que eu vou no centro do Rio, já que eu estou lá, deixa eu aproveitar para resolver também isso. Então existem coisas que acontecem na nossa vida que são assim. Coisas às vezes vão nos sobrevir, não são agradáveis, mas já que estamos nisso, vamos recuperar áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas com essa situação. É isso aí, querido. É a vida. Não estou aqui para iludir ninguém, mas você saiba colocar o nome nos burros. Sabedoria, querido. Deus é santo, dele não se zomba, ele é o pai das luzes, nele não tem sombra de variação. Leandro, mas está sendo para mim como um mal. Então é a sua interpretação sobre o mal. Aí é um debate maior. Vem para a escola bíblica que a gente discute sobre isso lá. Amém? Mas ele é pai das luzes e Deus é bom o tempo todo, ele é bom.
E não confunda ele corrigir seus filhos. Ele corrige seus filhos sim, porque ele quer aprumá-los. Então isso não é fazer mal, isso é fazer bem. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Se nós queremos experimentar esse avivamento, e esse avivamento ele tem uma finalidade: alcançar e gerar filhos de Deus em todos os lugares, para que o reino de Deus seja manifestado, e as coisas que estão no percurso da nossa história, e as coisas que estão previstas por Deus aconteçam. Nós precisamos entender que avivamento é trazer vida aonde habita a morte. Isso é avivamento. E hoje, mortos para nós mesmos, precisamos avivar, reavivar, precisamos renovar, precisamos crescer. Essa é a importância da renovação da mente. Lá no Salmo 19, versículo 7 diz que a tua palavra, a tua lei, ela é perfeita e ela refrigera a minha alma. Ou seja, ela renova. O que é renova? Ela torna novo de novo. O que é refrigerar? É refrescar. Frescor fala de vida. A palavra do Senhor é o melhor caminho para renovar a nossa mente. Por quê? Porque ela está mostrando já desde o passado aquilo que eu preciso fazer no futuro. Já está previsto. Eu não preciso inventar a roda. Eu não preciso me martirizar e me sacrificar para tentar entender o que já está revelado. O que eu preciso fazer é conhecer o revelado. Falta então é leitura de Bíblia. Falta então é relacionamento com a palavra. Falta então é meditação na palavra. Falta então é orar humildemente, pedindo ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para as Escrituras. E aí quando você abrir a sua Bíblia, Ele revela para você as Escrituras. Irmão, eu estou aqui rodando para falar para vocês as mesmas coisas. Vocês estão entendendo isso? O meu sentimento é o mesmo de Paulo, quando diz: eu repito para vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque essa é a segurança que vocês precisam. No final das contas, irmão, é orar, é ler Bíblia, é segurar nossa carne, se submetendo à vontade do Espírito, é segurar nossa carne muitas vezes entrando em jejum. Não é jejum para conseguir alcançar poderes miraculosos do mundo, não. Jejum é para você, jejum não é para Deus, jejum não é para o universo, jejum é para você, para segurar a tua carne. É uma questão fisiológica, é um segredo que agora um cara ganhou Nobel de Medicina para falar sobre a importância do jejum intermitente. A Bíblia fala isso há quanto tempo? Você está entendendo? É, rapaz. Irmão, essa é a nossa parte da história. Essa é a nossa parte. Se você deseja se mover em fé de maneira mais intensa, você vai precisar disso. Você vai precisar desse posicionamento. A fé, ela tem 3 aspectos básicos que você precisa compreender. Ela tem uma natureza, ela tem um desenvolvimento, e ela tem também uma aplicação. Lá em Hebreus 11 nós vemos a natureza da fé, que a fé está ligada à crença. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não vê. Ou seja, no final das contas, você confiar numa coisa que você não está vendo, você pegar numa coisa que você não está sentindo. A fé, ela tem uma natureza básica, que é crer. E crer é um exercício de convicção, é um exercício de certeza, ainda que se não tenha provas visuais, provas sensoriais. Mas eu creio porque creio porque creio. Sabe o que é fé? É você saber porque você sabe que você sabe que aquilo existe, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é bom, que aquilo é real. É isso é fé. Eu sei porque sei porque sei porque sei. Meu querido, a fé ela se desenvolve porque eu preciso considerar o que Cristo disse ao meu respeito. Porque quando a sua mãe fica chateada com você, ou seu pai, você que é adolescente, jovem, de repente passa muito por isso, que você ainda convive embaixo da autoridade presencial da sua mãe, e aí vocês estão lá naquele sermão, e você fala: o que mais você sente que magoa o coração dela? Quando ela fala assim, ó: você não ouve o que eu digo para você, você não presta atenção nos conselhos que eu te dou. Rapaz, quando você fala isso, você está fazendo uma leitura do que? Caramba, eu estou desprezando, eu estou desconsiderando o que a minha mãe e meu pai estão dizendo. Não é verdade? Nós precisamos considerar o que Cristo disse.
Isso vai fazer a nossa fé se desenvolver, porque eu vou adquirir elementos, isso vai me transformando, vai reprogramando a minha mente, mas eu preciso também aplicar essa fé. Aplicar a fé. E essa fé aplicada, ela vai resultar num comportamento diferenciado, numa reação diferenciada. Nós podemos ver isso lá em Gálatas 5:6. Isso resultará, o comportamento da fé resultará num outro elemento, que é o elemento que mais eleva o conceito de fé, que não é só crença, é fidelidade. Assim como Pedro. Vocês lembram de Pedro? Pedro disse, ele negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes ele negou Jesus? Pois é, e para quem Deus mandou apacentar as ovelhas? Para quem o negou? Estaria Deus equivocado? Estaria Jesus jogando na cara de Pedro sobre aquela situação da fé? Não. Jesus estava devolvendo para Pedro o que Pedro fez. Pedro acabou de revelar quem era Jesus. Jesus agora estava revelando quem era ele. E sabe quem ele estava revelando? Eu não sei se você vai se assustar com o que eu vou te falar, mas ele não está jogando na cara de Pedro, você vai me trair 3 vezes, não. Ele está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, eu sei que tu vai me negar 3 vezes, mas você ainda é um homem de fé. Porque a fé não é só crença, fé é crença e fidelidade. Eu sei que mesmo me negando 3 vezes, no final tu vai apacentar as minhas ovelhas. Acho que você ainda não entendeu. Ele conhece a tua caminhada. Ele conhece que muitas vezes você vai tropeçar, mas você só não pode parar. Você só não pode desistir, porque a perenidade, a perseverança vai resultar em fidelidade. Não pare e não desista, porque fé não é só um exercício de convicção. Fé é crença, convicção e fidelidade. Fidelidade, que no grego fala de pides, e no latim fala de fides, que significa fidelidade, a mesma palavra que dá origem à palavra fé. Fé e fidelidade são originais de um mesmo radical, que é uma segurança e uma firmeza de comportamento, mesmo em meio a tantas variações. Você precisa permanecer fiel, querido. Essa é a sua parte do contrato. Essa é a parte onde você precisa se segurar. E eu digo para você que Deus é tão bom, que o seu Espírito Santo está o tempo todo te sustentando, para você não parar, para você não desistir. Lá em João 8,31 ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e assim vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vos libertará. Então, para que eu conheça a verdade, eu preciso permanecer. Conhecer a verdade não significa ter acesso a informações transformadoras. Conhecer a verdade é permanecer. Conhecer a verdade é não desistir, é não parar. Conhecer a verdade é a minha reação ao plano de Deus. Salmo 119, versículo 4 diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Ou seja, qual é o padrão de Deus? É 100%. Mas pastor Leandro, isso é muito difícil. Eu não digo que é difícil não, eu digo que é impossível. Mas nele nós já somos mais do que vencedores, porque ele nos leva, ele nos faz caminhar. Tiago 1,21 diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, a qual é poderosa para limpar das escórias. 2 Timóteo 2,21, para finalizar, diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Sabe qual é o grande problema dos cristãos? Sabe, é justamente isso, querido. Esse é um exercício onde Paulo, falando para Timóteo, ele diz: você precisa se purificar, Timóteo. E sabe como você se purifica, Timóteo? Se expondo à transformação. Paulo também diz isso lá em Efésios, quando ele diz: enchei-vos do Espírito, pleró, que no grego conjuga uma situação de 2 lados, aonde você é
preenchido e ao mesmo tempo você se permite ser preenchido. É uma obra que não vem só de Deus. Isso acontece também em Romanos 12, quando diz lá: metamorfo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a mesma conjugação, é uma voz imperativa com uma voz passiva. A gente não consegue traduzir isso para o português do jeito que é no grego, mas não tem problema, porque no final das contas a tua Bíblia vai dizer para você aí, no versículo 12, no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, o seguinte: sede transformai-vos pela palavra, sede transformados, ou então transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que significa? Que, querido, no passo que Deus vai me transformando, eu vou permitindo essa transformação operar dentro de mim. É uma caminhada que não se corre só, é um caminho que se corre conjugado com o poder do Espírito Santo, o poder transformador. Paulo fala isso várias vezes. Ele fala isso no início da carta de Efésios, quando ele diz: e conhecer a esperança do seu chamamento, e a glória, o poder, a grandeza, a sublimidade da sua herança. Ou seja, ele fala do início para o chamamento, isso deve produzir esperança em nós. Ele fala do final, que é glorioso, mas ele diz: e conhecer o poder do Espírito, que é para o meio. O pastor Emerson pregou isso há alguns domingos atrás e foi muito poderoso para mim. O que eu quero dizer para você é que você não está abandonado nessa jornada. Ele te chamou para uma grande jornada, sim. Você deve se fortalecer nisso. Fique de olhos, sim, no seu futuro glorioso, mas não esqueça que para o teu presente tem poder do Espírito Santo para te alavancar e te tirar dessa estaca de passividade e fazer você se tornar um grande líder da sua própria vida, um grande protagonista da sua história, um grande homem e mulher de Deus que vai inspirar uma geração. Fique de pé nesse momento. Jonathan Edwards disse: ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Howard Hendricks disse: muitos de nós querem uma palavra de Deus, mas não queremos a palavra de Deus. Sabemos o bastante para possuir uma Bíblia, mas não o bastante para que ela nos possua. Querido, essa foi a sua realidade até agora. Daqui para frente daqui para frente é uma parceria tua e do Espírito Santo para uma vida transformada. Esse é o ano da transformação. É por isso que eu só consigo pregar esse negócio, não consigo sair de Romanos 12, 2. É o ano da transformação e isso aqui não é uma fábula. É o ano da transformação e isso aqui não é uma palavra de efeito, não é um jargão. Ou você assume isso na sua vida e sai daqui vibrando, ou você poderá se arrepender pelos próximos dias e anos por ter vivido a mesma coisa. Só que agora você não é mais inocente. Está chegando palavra para você. Está chegando palavra para você e isso vai te transformar.